Bitcoin, 70 mil dólares, e há quem acredite que o fundo em 60 mil foi de fato o fundo do principal criptoativo do mercado. Bill Miller, um bilionário americano, dá 3 argumentos muito interessantes do porquê ele acredita que esse fundo já foi visitado e daqui para frente iremos a patamares mais altos. Eu explico para vocês que argumentos são esses, como também outras novidades relacionadas ao macro. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, lembrando a você de deixar suas contribuições, o seu like é muito importante e a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito aqui do nosso canal. Iniciando com vocês agora, direto ao que interessa, de fato, alguns bilionários norte-americanos acreditam que o Bitcoin já encontrou seu fundo e que ele foi em 60 mil dólares. Um deles é Bill Miller, que falou hoje, ao vivo na CNBC, dando 3 argumentos do porquê ele acredita que esse sim foi o fundo do Bitcoin e que agora poderemos ir a patamares mais altos. Bom, ele primeiro fala do custo de mineração do Bitcoin, basicamente o production cost do ativo, que é o principal criptoativo do nosso mercado. Então, basicamente, ele está mencionando aqui o custo médio de eletricidade para se produzir um novo Bitcoin, que curiosamente está ali mais ou menos em 59 mil e uns quebrados, praticamente os 60 mil dólares. Ele utiliza esse argumento dando a entender que o Bitcoin a 60 mil dólares possivelmente pode ser um fundo justamente porque os mineradores não possuem interesse em vender perdendo dinheiro ou tendo quase nenhum lucro. Afinal, o custo de produção está praticamente no preço do Bitcoin vigente. Então, obviamente, eles optariam por continuar minerando Bitcoin e segurando as suas moedas por um pouco mais de tempo, dando a entender que essa pressão vendedora por parte dos mineradores não estaria mais presente, dificultando então que a gente fosse a níveis inferiores. Então essa pressão vendedora por parte dos mineradores não existiria mais. O segundo ponto, ele fala a respeito da liquidez do Fed. Em dezembro, o Fed trouxe uma declaração onde eles parariam de retirar, de drenar bilhões de dólares mensalmente, cerca de 50 bilhões de dólares, trazendo o fim do quantitative tightening, que é o que a gente tanto esperava no ano passado. Ou seja, pararam de drenar liquidez. E também fizeram um anúncio antes do ano acabar que eles começariam a comprar mensalmente aquilo que chamam de T-bills, que é basicamente aí tesouros do governo de curto prazo. Ainda não se qualifica como um quantitative easing nos Estados Unidos, mas de certa forma é uma fonte de liquidez do maior provedor de liquidez do mundo. Então a gente saiu de perder 50 bilhões mensalmente para ganhar 40. Então a gente está falando de uma flutuação de liquidez de 90 bilhões de dólares para dentro da economia nos Estados Unidos. Esse é o segundo argumento do porquê ele acredita que o Bitcoin deva passar a ganhar mais força. E o terceiro e último argumento do porquê ele acredita que o Bitcoin de fato atingiu o seu fundo em 60 mil dólares está diretamente relacionado ao lucro e ao prejuízo dos holders de Bitcoin. Com o Bitcoin a 60 mil dólares, existem mais holders no prejuízo do que de fato no lucro, e dificilmente parte desses holders, que são inclusive de longo prazo, estariam interessados em vender com prejuízo, o que, claro, ajuda a drenar um pouco essa pressão vendedora, a diminuir essa pressão vendedora. Historicamente, em momentos que o Bitcoin apresentou mais holders no prejuízo do que holders no lucro, o Bitcoin apresentou fundos, e ele utiliza também desse argumento para apontar que 60 mil dólares pode ter sido sim o fundo do Bitcoin em fevereiro de 2026. Então esse ponto também é muito importante. Esses 3 pontos juntos, claro, indicam para ele que o Bitcoin deve flutuar agora positivamente, quem sabe, acima dos 70 mil dólares, mirando aí patamares mais altos, e que 60 mil dólares possivelmente não será mais visitado. Um outro assunto que eu também separei para falar com vocês, que está diretamente relacionado ao mercado cripto, é o seguinte: o youtuber MrBeast, você se acompanha vídeos no YouTube, já deve ter escutado falar a respeito dele, é o maior youtuber do mundo, comprou recentemente o aplicativo de serviços financeiros chamado Step, que está focado justamente em jovens, na nova geração.
ou seja, ele está buscando ter uma espécie de sistema de pagamentos, um sistema de banco para a nova geração. Bom, o que isso está diretamente relacionado a cripto e por que é importante? Recentemente, para quem não conhece, o Tom Lee, da Bitmain, que é uma das maiores detentoras de Ethereum do mundo, inclusive possuem mais de 3% de todo o supply do Ethereum, inclusive nesse momento 3,5% com as últimas compras durante essa última queda. Nesse momento estão com uma grande porrada, uma grande perda devido à flutuação negativa de preço do Ethereum. Eles, há alguns meses atrás, investiram 200 milhões de dólares nessa empresa do MrBeast. E há pouco tempo atrás, o MrBeast era somente um youtuber que tinha uma marca de chocolate e não estava tão interessado assim no mercado financeiro, ou seja, na economia de forma geral. E agora, com esse aporte, muito provavelmente, que foi utilizado do aporte da Bitmain, ele está comprando a Step, que é justamente um serviço financeiro focado na nova geração. Então agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, porque a Bitmain tinha muito interesse na nova geração e desenvolver possivelmente algo relacionado ao Ethereum com um sistema de pagamentos nos Estados Unidos e, claro, tendo um rosto muito conhecido para fazer isso, tendo esse famoso chamariz, digamos assim. Eles então investiram 200 milhões de dólares na empresa do MrBeast, sem saber muito por quê. A gente ficava pensando, por que a Bitmain está investindo no MrBeast? Não faz o menor sentido. Agora as coisas ficam um pouco mais claras quando o MrBeast comprou a Step focado em jovens, ou seja, esse dinheiro que foi investido pela Bitmain muito provavelmente foi utilizado para a compra da Step, esse aplicativo de serviços financeiros, onde possivelmente a gente pode esperar algo relacionado ao Ethereum. Afinal, um dos grandes investidores do próprio MrBeast é um dos grandes detentores do Ethereum e, claro, quer fazer com que o Ethereum seja cada vez mais utilizado para que então ele possa ser cada vez mais valorizado. Então tudo isso faz sentido e pode ser um ganho de força também para o Ethereum, caso as coisas venham a prosperar aqui para a Step em relação a serviços financeiros com cripto, com o Ethereum em específico. Dando continuidade com vocês ao vídeo de hoje, amanhã, quarta-feira, temos um dia muito importante porque veremos o payroll, que está atrasado da semana passada. Então, era para ter sido divulgado na sexta passada, não tivemos por conta do shutdown no início da semana passada e agora veremos amanhã tanto o payroll, o ganho médio por hora e a taxa de desemprego. No meu vídeo desse último domingo, eu trouxe para vocês 3 dados importantes de mercado de trabalho que deixaram muito a desejar. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, vimos também os JOLTS, a demanda por trabalhadores nos Estados Unidos, e vimos também um dado importante que mostrou para a gente a maior quantidade de desempregados nos Estados Unidos, o maior layoff, já visto no primeiro mês de um ano desde 2009, a grande crise financeira nos Estados Unidos. Então, a quantidade de pessoas que ficaram desempregadas agora nesse início do mês de janeiro é mais ou menos a mesma que aconteceu lá em 2009, o que, claro, acende um certo alerta para a economia. Então, vai ser muito importante a gente acompanhar como esses dados relacionados ao desemprego vão ser reportados referente justamente a janeiro, que são os dados que serão reportados amanhã. Então, muita atenção aqui, toda atenção é pouca. E chegando aqui ao fim do nosso vídeo de hoje, falando rapidamente sobre o posicionamento dos investidores institucionais, depois de um mês de janeiro muito fraco, um início de fevereiro mais fraco ainda, parece que agora, na sexta-feira passada e no início dessa semana, na segunda-feira, tivemos aí uma volta desse interesse, os investidores institucionais novamente trazendo inflows ao mercado, comprando Bitcoin dentro dos ETFs spot, o que pode ser um indicador forte também que de fato atingimos o fundo em 60 mil dólares e o Smart Money está de volta procurando aí novas altas para o criptoativo. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa quinta-feira. Até lá!